Boa noite, amados irmãos. Desejamos a todos os queridos a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar com os amados irmãos para a nossa meditação diária o versículo 47 do capítulo 6 do Evangelho de João. Assim diz a palavra: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. São as palavras do Senhor Jesus Cristo. Nestes dias de tantas filosofias e tantas ideologias e religiões, é interessante nós observarmos o que diz a palavra de Deus. Não é propriamente o versículo no qual nós estaremos meditando neste momento para nossa edificação espiritual. O versículo para nossa meditação é também bastante conhecido no meio cristão. É o versículo 17 de 2 Coríntios, capítulo 5. O apóstolo Paulo, escrevendo aqueles irmãos, ele disse: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Na Bíblia, a versão revista e corrigida, este verso faz parte do contexto ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo desejava que os cristãos de Corinto entendessem que o pecado é um mal que atingiu toda a humanidade. Todos nós nascemos pecadores, como diz a Bíblia. Lá no Salmo 51, versículo 5, o salmista disse: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E em Romanos 3:10, a Bíblia diz que não há um justo nem um sequer. Mas Deus, em seu infinito amor, conhecedor das nossas limitações, projetou para nós, suas criaturas, uma grande salvação na pessoa do seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, veio ao mundo, viveu entre nós, trouxe-nos o seu santo evangelho, a sua santa palavra, e nos fez entender o amor de Deus, dando ele mesmo sua própria vida por nós. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Estar em Cristo significa então estar reconciliados com o nosso Pai Celestial, estar em paz com Deus. Significa renunciar o prazer do pecado e passar a ter prazer, a alegria em um novo relacionamento com Deus, nosso Criador. E este relacionamento embasado na pessoa do Senhor Jesus, o Filho amado, que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O nosso relacionamento, então, com o Senhor nosso Deus, ele ficou limitado à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que também disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Foram as palavras do Senhor Jesus Cristo.
significa estar em Cristo, para podermos ter então a vida eterna. Isto a Bíblia chama de conversão. É estar caminhando para longe de Deus em uma direção de dúvidas e incertezas e recebermos a bênção de voltarmos para Deus, entrando no caminho que nos conduz a Ele, Jesus. Também conhecemos essa doutrina como a doutrina do novo nascimento. É o milagre operado pelo poder do Espírito Santo em nosso espírito. Recebemos de Deus uma nova natureza. Por esta razão, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, usou o termo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. A natureza pecaminosa foi crucificada com o Senhor Jesus Cristo e também ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Agora, uma vida onde não temos mais prazer no pecado, como escreveu também o apóstolo Paulo aos cristãos de Roma. Jesus ilustrou a nossa condição com a parábola do filho pródigo, que todos nós conhecemos bem. O filho pródigo, segundo a história bíblica, primeiro ele rompeu seu relacionamento com o seu pai, com a sua família, pediu a sua herança e fugiu para um lugar distante, onde ele pudesse estar praticando todos os seus desejos pecaminosos, longe do pai, longe daqueles que pudessem repreendê-lo, pudessem reprová-lo. Quando ele gastou tudo, estava na miséria e, segundo a história, estava apacentando porcos e desejando comer a comida dos porcos. A Bíblia diz que ele caiu em si. E agora ele rompe pela segunda vez com a sua autossuficiência, com os seus desejos pecaminosos e retorna ao lar, retorna para o seu pai. Nós entendemos que para estarmos em Cristo, que é o caminho para a vida eterna, nós precisamos também romper com os nossos maus hábitos, com os nossos maus costumes, com os nossos pecados que nos escravizam, num esforço psíquico e espiritual, sabendo que Deus nos fortalecerá nessa tarefa, nos dispormos então a seguirmos o Senhor Jesus Cristo, a sua santa palavra, a sua igreja, da qual nós passamos a fazer parte quando entregamos a vida ao senhorio de Jesus Cristo. Não significa que nos tornamos impecáveis, mas passamos a ter a convicção do perdão de Deus para os nossos pecados, nossas falhas, mediante o sacrifício de Jesus feito por nós lá na cruz. Nos tornando agora membros da família de Deus, como diz a Bíblia, quando Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso: assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Que privilégio! Passamos a ser cidadãos da pátria celestial,
E na carta aos cristãos de Filipos, lemos no capítulo 3, no versículo 20, mas a nossa cidade, outra tradução diz cidadania, está nos céus, de onde esperamos nosso Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 21, versículo 5, o Senhor disse: eis que faço novas todas as coisas. Que bênção, que maravilha! Deus é vida, Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Volto a repetir. Ser nova criatura, viver esta nova vida, não significa apenas esforço nosso, mas uma virtude que vem de Deus, que emana de Deus, porque Deus é fonte de vida. Esta virtude, esse poder, vem e age em nosso favor, abençoando-nos, como disse também Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, no capítulo 1, no versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então nós recebemos de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, bênçãos extraordinárias, através do seu grande poder e do seu infinito amor, para superarmos, para vencermos a escravidão do pecado e nos portarmos agora com mais dignidade como pessoas e numa vida de obediência a Deus, passamos a ser então novas criaturas. O seu poder gera vida, o seu amor gera perdão e salvação, que nos aperfeiçoa e nós então encontramos forças para vencer as nossas fraquezas. Por isso o homem de Deus disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece, o Senhor nosso Deus. Amado ouvinte, querido irmão, entendemos com clareza que, se estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero fazer aqui uma observação, que a Bíblia, ela é bem clara. Ela não está dizendo se estarmos nesta ou naquela religião, nesta ou naquela filosofia, seremos novas criaturas, receberemos o perdão dos nossos pecados. Não, mas precisamos sim estar em Cristo, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Ele sim, ele pode, ele está perfeitamente qualificado para nos perdoar, para nos ajudar, para nos resgatar de uma vida de pecados e nos transportar para o seu reino. E com ele vivermos para toda a eternidade. Que Deus possa ter te abençoado através desta meditação e que você possa ter entendido a necessidade de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê a sua bendita paz. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra, pelo que ela nos ensina, a necessidade de estarmos em Cristo, ó Deus, abraçarmos o plano da salvação, estarmos, ó Deus, firmados naquilo que Jesus nos ensinou, nas suas doutrinas, ó Pai, e assim nós poderemos, ó Deus, vencer nossos maus hábitos, nossos pecados, corrigir nossas falhas e sermos cidadãos do teu reino. Deus, obrigado pelo grande perdão que o Senhor nos dá. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos nos abençoe, concedendo-nos uma semana
de sucesso, uma semana de prosperidade, muita saúde, muita paz no nosso lar. Que Deus a todos nos abençoe e nos dê a sua paz.